Inscreva-se no canal. Te amo, varão. Tá bonito, que isso. Glória a Deus. Deus é bom. É uma honra estar aqui orando por esse homem que eu admiro demais. E eu sei que hoje Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Eu gostaria que se você se colocasse de pé, que a gente pudesse orar por esse homem aqui. E não tenho muito o que falar, não. É só oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos agora na sua presença, não só agora, mas eu creio que, como os Salmos diz, né, que alegremos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Então, desde o caminho para cá, hoje nós temos nos preparados. E o Senhor sabe que hoje eu conversei com esse homem e creio que o Senhor já derramou a sua porção, a sua palavra sobre a vida dele. Como ele mesmo me provou que estava estudando arduamente, piamente, para poder trazer, ó Pai, aquilo que o Senhor bem quer. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir aqui com que o Senhor, na sua infinita misericórdia, abra os céus, ó Pai, derrame da sua palavra dentro do entendimento desse homem. E que ele consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor derramou. E que cada um, ó Pai, possa receber a sua porção. Sair daqui, ó Pai, saciados com o maná que o Senhor derramará dos céus. Tal como Elias, que ele estava na necessidade, faminto, o Senhor enviou o anjo deu comida, e aquela comida, Pai, serviu para que ele andasse por 40 dias. Então eu creio, ó Deus, que a palavra que o Senhor derramará aqui nessa noite, ela nos saciará e fará com que nós venhamos caminhar não só 40 dias, mas por toda a eternidade, fazendo menção dessa palavra, tirando dela, Pai, um grande entendimento e fazendo dela lição para toda a nossa vida. Então, ó Pai, derrama da sua palavra, e eu peço que o Senhor, meu Pai, desde já repreende todo o mal que possa tentar roubar a sua palavra que ser lançada aqui nessa noite. E que a graça do Senhor seja abundante sobre esse lugar. Derrama, faça, Deus, com que nós venhamos sentir mais do que a glória que foi sentida e vista no dia da inauguração do Templo de Salomão. Que essa casa seja tomada com a sua glória e com a sua graça. E que saiamos daqui, regozijamos, pensando, ó Pai, que está demorando o próximo culto, em que retornemos na sua presença para poder te louvar e te engrandecer. Essa é a oração que eu faço. E eu faço ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Pode se assentar. Glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje foi um dia bem puxado para mim. Desde o momento a qual eu levantei de manhã, eu não larguei os livros, não larguei a palavra do Senhor. E eu vou tentar passar tudo aquilo que o Senhor já tem colocado ao meu coração para vocês, tá? Creio que Deus tem algo diferenciado para vocês nessa noite. Eu quero aqui também, desde já agradecer ao pastor Renato, a pastora Suélia, a qual tem dado essa oportunidade, ter confiado esse dia a minha pessoa para poder estar trazendo a palavra do Senhor. Quero agradecer também a cada obreiro desta casa, a qual está aqui hoje, juntamente comigo, louvando e adorando o nome de Deus. Amém? Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro ao qual escreveu Marcos, no seu capítulo 1 e no seu capítulo 4 também. Deus já tem falado comigo desde o começo desse culto, irmãos. Olha, se tivesse já acabado o culto nos louvores, eu já tinha recebido a minha porção. O que Deus já confirmou de ontem para hoje é bênção do Senhor. A mesma palavra a qual nós trouxemos ontem no culto do lar, o pastor Renato trouxe hoje aqui no momento da adoração. Apenas confirmação do Senhor. Eu quero ler com você Marcos capítulo 1, seu verso 14 ao seu verso 20. Depois nós vamos para Marcos capítulo 4, do seu verso 35 ao seu verso 41. Peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, tá bom? A palavra do Senhor vai dizer assim: Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus.
e dizendo: o tempo está cumprindo e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos tornei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles deixaram seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados e o seguiram. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou uma grande tempestade de ventos, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. E eles, porém, estavam na popa dormindo, sobre almofadas. Despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Então lhe perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, creio que aqui todos conhecem, se não, mas pode ter certeza que 95% da igreja conhece essa palavra. Essa passagem, a qual já foi pregada muitas e muitas vezes. Uma palavra que se deu em torno do ano 60, mais ou menos, depois de Cristo, a qual Marcos veio escrevendo. E essa mesma passagem, a qual eu disse que está em Marcos capítulo 4, do seu verso 35 e 41, e quando Jesus acalma a tempestade, você mesmo encontra essa passagem também no livro de Mateus, no seu capítulo 8, em Lucas também, em seu capítulo 8, você vai encontrar a mesma passagem. Eu quero atentar para algumas coisas a qual o Senhor tem me direcionado. O capítulo 1, a qual eu li para você, é quando Jesus está chamando os seus discípulos. No capítulo 17 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu farei que vos tornei pescadores de homens. A primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é que Jesus sabe quem Ele chama. Jesus sabe quem é você. O seu capítulo 18, do mesmo versículo de Marcos capítulo 1, vai dizer assim: e eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E os seus discípulos ali, sem mesmo se questionar, sem mesmo perguntar: para onde iremos? Eles o seguiram. O seu verso 19 vai dizer assim: e ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João e seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Outro algo que eu aplico para a minha vida e para a sua vida é que a chamada de Deus não se limita a mim e nem somente a você. E o gostoso, quando Deus nos chama, quando Deus me chamou, foi um momento tão maravilhoso na minha vida, porque eu nunca tive um coração duro para ir à igreja do Senhor. Tem pessoas que falavam, mas sempre quando eu recebia um convite, eu falava: não, eu vou, e realmente eu ia. Então eu já tinha um coração para o lado do Senhor. Mas às vezes não tinha aquele que falava assim: meu, vem junto comigo, vem, eu vou puxar a corda com você. Mas nós também temos que entender que há um tempo determinado para todas as coisas. E hoje chegou um tempo para a tua vida. Mas eu quero enfatizar hoje sobre essa palavra hoje aqui, é sobre Marcos capítulo 4, versículo 35. Eu só quero que você entenda que Marcos capítulo 1 foi o chamado do Senhor. E a partir do chamado do Senhor, o Senhor veio ensinando eles, perto ali do mar da Galileia,
sobre aquela região. Eu estava lendo um livro de Thomas Kempis que vai dizer assim, o tema dele é Imitadores de Cristo. E vai dizer assim, coisas grandes é viver em retidão, sob o norte de um superior, e não dispor do próprio querer. Muito mais seguro obedecer do que mandar. Muitos obedecem por necessidade do que por vontade. Olha qual a palavra esse escritor quis dizer. Hoje você serve por obediência ou por submissão? Glória a Deus. O livro de Marcos é um livro ao qual vem falando de muitas ações do nosso Senhor Jesus Cristo. É um livro que vem falando desde quando ele começou a separar os seus discípulos. É um livro ao qual vem falando de praticamente todas as parábolas. É um livro de ação a qual o Senhor vem ali fazendo. Todo aquele movimento sobre aquele lugar sobre a Galileia, perto do mar, perto daquele grande lago. E hoje eu estava estudando esse livro e falei, quantos versículos deve ter esse livro? Eu falei, 678 versículos. Tanta passagem bíblicas, tantas outras palavras maravilhosas, o Senhor me fez cair justamente nesse versículo. Essa palavra o Senhor já me deu, mesmo antes do pastor Renato falar assim para mim, Maico, seu dia está preparado. Seu dia é dia 26. E eu falei para Fernando, eu já sabia que eu ia pregar, porque eu já estava com essa palavra no coração, já estava esmiuçando essa palavra. E hoje eu quero esmiuçar um pouquinho mais com vocês. Eu quero que vocês me ajudem nessa noite a pregar essa palavra. Eu quero que você se atente a esta palavra. Eu quero que vocês entendam o que o Senhor vai falar com cada um de vocês nessa noite. No seu verso 35 vai dizer assim, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. Aqui nós podemos ver uma promessa do Senhor, a qual tem feito aqueles discípulos. Que era o quê? Passar para o outro lado. Era ir adiante. E por que realmente os discípulos aceitaram de imediato, sem questionar o Senhor? Porque naquele momento ele já estava vindo passando um processo com o Senhor de ensinamento. O Senhor já estava falando ali sobre as parábolas. E o engraçado é que o Senhor falava em parábolas em meio à multidão, mas quando ele ajuntava Pedro, Tiago ali, André e João, ele falava diretamente, irmãos. Ele falava abertamente. Porque às vezes a palavra que o Senhor às vezes ia dizer naquele momento não cabia àquelas pessoas a qual estavam ali. As pessoas não iriam entender. O que eu aprendo um pouco com essa passagem aqui é que o Senhor às vezes vai te chamar para um particular que é somente você e Ele. Ele vai falar tete a tete com você. Ele não vai querer falar com a multidão. Tem momento que o Senhor vai te chamar e falar assim, não, agora é nós dois juntos, eu vou falar com você abertamente. Eu não quero falar por meio de parábolas, não quero falar por meio de enigmas, eu quero falar com você diretamente. Glória a Deus por essa palavra. E quando Jesus faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Porque no livro de Números, capítulo 23, 19, vai dizer assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Quando Deus te faz uma promessa, Ele vai cumprir. Quando Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Ele não é o Maico que faz promessas e não cumpre. Ele não é esse ser humano que é você que às vezes faz promessas e não cumpre. Às vezes a promessa que o Senhor fez para você não vai chegar hoje, vai chegar daqui 20 anos. Às vezes a promessa que o Senhor te fez hoje pode ser que ela chegue amanhã. Mas o importante é você aguardar dentro do barco. O importante é você não sair de dentro do barco. Porque até o momento do final dessa palavra, o Senhor vai continuar com você dentro do barco. E o versículo 36 vai dizer assim, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com eles outros barcos. E eles deixando a multidão, o levaram consigo. Tem momento que você está na sua zona de conforto. Porque ali era a zona de conforto dos seus discípulos que ali estavam. Por quê? Eles entendiam de barco, eles entendiam de rede, eles entendiam de mar.
era zona de conforto nele. Então quer dizer, se eu colocar um barco dentro d'água, eu sei o que fazer dentro de um barco. Que área que você atua hoje na sua vida? Você trabalha no escritório, então você sabe mexer com o computador. É sua área de conforto. Você trabalha como pedreiro, então você sabe construir uma casa. Mas tem momento que Jesus vai precisar do seu barco emprestado. E o importante é você entender, quando ele pedir algo emprestado, você não o questionar. É você entender que o processo do Senhor é muito melhor do que o seu. Os planos dele é muito melhor do que o teu. Glória a Deus. E Jesus nesse momento, quando ele pede um barco emprestado para os seus discípulos, o que ele está querendo dizer com isso? Eu já falei com a multidão. Agora dentro do barco eu vou falar com cada um de vocês. Só que chegou o momento dentro do barco, quando Jesus fala, vamos para o outro lado, e todos entram dentro do barco. O que Jesus faz? Vai para a polpa dormir. E no momento que Jesus vai para a polpa dormir, às vezes o discípulo falou assim, ele está cansado, porque Jesus naquele momento tinha limitações, não tinha? Ele sentiu fome? Sentiu fome. Ele tinha limitações humanas? Tinha limitações humanas. Então às vezes para o discípulo ver aquela situação era normal. Porque era o começo da caminhada daqueles homens. Aqueles homens estavam tendo primeiros contatos com Jesus. Aqueles homens estavam aprendendo com Jesus. Aqueles homens estavam começando a caminhar com Jesus. Então todo ensinamento, existe um tempo de preparo. Todo ensinamento, às vezes você acha que vai ser de um jeito, mas não vai ser do jeito que você acha. Vai ser do jeito que Deus quer. O que Deus determinou para você, é o que vai ser. Os planos que Deus já traçou, no meio dessa rota de um lado para o outro, você vai ter que cumprir esse traço. Você vai ter que estar com o Senhor. Glória a Deus. Porque o processo entre o começo e o fim, você tem que criar uma história no meio. Você tem que criar uma intimidade no meio. E que intimidade é essa que o Senhor está querendo com você? Que intimidade é essa que o Senhor está querendo com você, sendo que está na polpa dormindo? Você pode até achar que o controle do barco saiu das tuas mãos. Você pode até achar que o Senhor não está te direcionando. Você pode até achar que o barco vai afundar, mas não vai. Por que os discípulos não pularam no momento da tempestade? Por que eles não pularam? Poderia ter pulado? Poderia ter pulado. Mas eles sabiam quem estava dentro do barco. Eles sabiam do recurso que eles tinham dentro do barco. Glória a Deus. Porque quando você abre a porta de casa e vê o céu preto, o que você vai fazer? Vai vir chuva. Você vai pegar uma capa, você vai pegar um guarda-chuva e vai querer se proteger. Mas naquele dia ali não tinha evidência nenhuma de chuva. Naquele dia ali não tinha nem evidência nenhuma de vendaval, de tempestade. Porque os discípulos, se eles olhassem para o alto mar, se eles olhassem para o céu, eles iam identificar uma nuvem, um algo diferente, porque eles conheciam do que eles ali trabalhavam. Só que tem momento que Jesus vai te chamar para o meio da tempestade, mesmo sem você saber. Mesmo sem você entender. Mas Jesus só vai te mostrar a tempestade quando você estiver dentro dela. Mas você nunca pode perder o foco de que quando Jesus te fez uma promessa, passamos para o outro lado. É porque você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. O processo é dolorido? É dolorido. Às vezes você quer abandonar o barco? Quer abandonar o barco. Mas quando chega o momento, Jesus tem um particular contigo. Quando chega o momento, o barco se encher de água.
quando chega o momento das ondas querer virar este barco, nunca se esqueça. Jesus está na popa. Ele não saiu do barco. No versículo 37 vai dizer: e se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco de modo que já se enchiam. Ondas. Algo quando a gente vai para a praia, quando você toma uma onda, quando a gente fala para a pessoa, você tomou um caldo. A pessoa sai bolando, sem entender praticamente de onde veio, sem ver como é que Porque nós fomos no retiro de pastores, estávamos numa praia que as ondas eram bravas. E eu de costa para ela, e minha esposa de frente para mim. E eu não conheço de mar, muito menos a minha esposa. E nós ali conversando, do nada ela falou: Michael, o tamanho da onda. Ela falou: vou morrer. Eu falei: vai mesmo. Irmãos, eu pulei, levantei a mão, a onda passou por cima assim, catou nela, levou ela bolando. Eu falei: meu Deus do céu, desse jeito vai morrer mesmo. Abençoa a minha esposa, Senhor. E que eu aprendo com esse momento? Tem pessoas que têm experiência dentro do mar, tem outras que não têm. Mas nós temos um Deus que vai te dar experiência dentro do mar. Eu tenho um Deus, você tem um Deus que no momento certo Ele vai te dar. Eu tenho um Deus, você tem um Deus que no momento da aflição, no momento que você não vê saída, Ele vai falar para você: eu tenho a saída. Eu tenho a saída para você. Porque quando Jesus estava na beira do mar, na praia, o que Jesus estava fazendo? Ensinando. Ensinando nas sinagogas, ensinando por meio de parábolas, e justamente com ele estavam os seus discípulos. Jesus estava ensinando as coisas terrenas para ele. Jesus estava ensinando tudo que havia naquele momento sobre a terra. Porque eles ainda não conheciam o ensinamento do Senhor sobre o mar, sobre a tempestade. E quando Jesus chama eles para o meio da tempestade, quando Jesus está dormindo, eles vão acordar, fala o Senhor: agora eu vou ensiná-los. Glória a Deus. Agora chegou o momento de ensinar as coisas do céu. Por que sois tímidos, homens de pouca fé? Por que sois tímidos? O Senhor está querendo dizer: você não viu as coisas que eu já fiz lá na beira da praia? Você não entendeu a promessa que eu te fiz no começo? Você não entendeu todo o ensinamento que nós fizemos lá e depois eu só pedi para vocês passarem para o outro lado? A promessa ainda está de pé. A turbulência que você está vivendo na sua vida hoje vai ter um fim. Ela não vai durar para sempre, não. O Senhor estava te ensinando na beira da praia, agora Ele vai te ensinar dentro do mar. O Senhor estava te ensinando as coisas terrenas, agora Ele vai te ensinar as coisas espirituais. Que no momento que ele entra na tempestade, ele está dormindo. Por quê? Jesus deve ter pensado: vamos ver até onde a fé desses meus meninos vão. Até onde a sua fé está indo com o Senhor, em meio a essa turbulência. Porque o Senhor ainda está no controle. Até onde a sua fé está? Ou ainda sois tímidos? Ou ainda sois tímidos, homens de pouca fé? Vocês têm que entender uma coisa: que o Senhor nunca vai perder o controle da tua embarcação. O Senhor nunca vai perder o controle da tua vida. O Senhor nunca vai perder o controle do teu trabalho. O Senhor nunca vai perder o controle da tua casa. O Senhor nunca vai perder o controle do teu carro. O Senhor nunca vai perder o controle da tua vida. O Senhor nunca vai te perder de vista. Glória a Deus. Porque em meio à tempestade, meus irmãos, o Senhor está ensinando. Acalma-te, vento. O livro de Mateus vai dizer: acalma-se, ventos, no plural. Então vinha ventos de todos os lados. Vai vir vento de trás, vai vir vento da frente, vai vir vento de cima, vai vir vento de baixo. Mas quando você entender que o Senhor está lá,
Porque no seu capítulo 37 vai dizer que se levantou um grande vento. Já no 39 vai dizer que quem se levantou foi Jesus. Meu irmão, e quando você estiver em meio à tempestade, quem vai se levantar por você é Jesus. Quem vai continuar se levantando por você é Jesus. Ele que é o único digno de toda a honra e toda a glória, porque foi o único que teve a audácia de sofrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Confia. Vai em frente. Não se desespere, porque Jesus ainda está dentro do barco. Ele não saiu de dentro do barco. Glória a Deus. Ele não está lá no meio da tempestade falando, vem. Quando Pedro viu, ele pulou e foi. Não, ele está dentro do barco. Ele está dentro desse barco. Ele está dentro dessa casa, falando para mim e para você, não saia de dentro do barco. Continue dentro do barco, glória a Deus, aleluia. Fiel. Obrigado, meu Deus. Senhor, o Senhor é a minha embarcação, Pai. Eu me deleito todo dia no Senhor. Oh, glória a Deus. Em meio às tempestades o Senhor está conosco. Essa luta não vai te parar. Essa luta não vai te parar. A pandemia não te parou. Essa pandemia não te parou. Você está aqui dando glória a Deus. Você está dentro da casa do Senhor louvando e adorando o nome dEle. Não é um projetinho do Satanás que vai te derrubar não, irmãos. Porque quando o Senhor tem uma promessa para você que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Não importa quem se levante, não importa o vento de onde que venha, você vai chegar do outro lado, mas o processo, você tem que passar pelo processo. O processo é árduo, é árduo. O processo pode ter percas, pode ter percas. Mas quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu ainda é fiel para cumprir, a promessa ainda está de pé. Então se levante, vai para frente, se anime, coloque esses pés no chão e prossiga. Oh glória, aleluias. Glória a Deus, aleluias. O Senhor no começo do ano passado falou, Michael, eu tenho um projeto contigo. Para você ser provado, você tem que ser aprovado. Aqueles discípulos estavam sendo provados pelo Senhor. Desde o momento a qual eles serviram, quando Jesus chamou eles, eles estavam já sendo provados pelo Senhor. Então nunca se esqueça que você sempre vai ter que ter um crédito com o Senhor. Você sempre vai ter que ter um álibi com o Senhor. Você sempre vai ter que ter uma intimidade com o Senhor. Porque você tem que buscar oração. Você tem que buscar jejum. Você tem que buscar consagração. Você tem que buscar as coisas do céu para que o Senhor venha te aprovar. Aqueles discípulos estavam andando com o Senhor. Aqueles discípulos estavam aprendendo tudo o que o Senhor estava ali para ensiná-los. E quão bom é aprender diretamente com Deus. Aprender diretamente com o Senhor. Oh glória. O que o Senhor tem te ensinado dentro da embarcação? O que o Senhor tem te ensinado dentro da embarcação? Você tem visto o que o Senhor tem te ensinado ou você ainda não tem visto o que o Senhor tem te ensinado? Porque nós somos chamados por um propósito do Senhor. Você é chamado porque Deus tem um propósito na sua vida. Você é chamado porque Deus te escolheu, porque Ele tem um propósito para se cumprir nessa terra. E o propósito de Deus é que você vai passar para o outro lado, e quando chegar do outro lado você vai ter novas experiências, não acabou ainda não. Vai ter novas experiências. Glórias a Deus. Que você não venha sair desse barco, esse barco continue sendo o seu refúgio, que continue sendo a sua fortaleza. Porque é daí onde você vai arrancar força, porque Jesus está dentro do barco. E você não está sozinho com Jesus, você tem outros ao teu redor. Porque a chamada do Senhor não se limita só a mim. Você é a extensão do ministério de Jesus. Você é a extensão do meu ministério. Você é a extensão do ministério do nosso pastor Renato. Você é a extensão do ministério de cada um que se encontra aqui dentro. Porque a obra de Deus não é feita unicamente por uma pessoa só.
Você é a unidade de Deus, você é a unidade da casa de Deus, você é a unidade do barco de Deus, porque naquele momento também não tinha só o barco que Jesus estava não, tinha outros barquinhos ao redor também, passando pela mesma situação. Glória a Deus. Então o ministério que Jesus entrega sobre as nossas vidas não limita só a mim não. Vai adiante, vai até você. Glória a Deus. E Jesus tem mandado seu barco em certos lugares que você não está indo, que você não está remando. Jesus tem mandado seu barco em lugares que você fala, será que realmente eu devo entrar? Será que realmente eu devo colocar meu barco dentro do mar para poder remar até lá? Porque tem lugares que você vai ter que passar por essa tempestade mesmo, mas seu barco vai chegar até lá. Jonas queria até mudar o trajeto, mas o Senhor falou, não, o projeto é meu. Você vai chegar onde eu quero que você chegue. Você vai chegar onde Jesus quer que você chegue. Deus tem um plano na tua vida. Tem uma frase que o nosso pastor sempre diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você sabe em que direção que está indo o seu barco? Você sabe até onde o seu barco pode chegar? Deus tem um plano para você. E você tem que concluir esse plano. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. E indagou os discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor. Os ensinamentos do Senhor Jesus na praia, para ele estava até tranquilo, porque estou em terra firme. Qualquer coisa que acontecer aqui, eu consigo correr. Qualquer coisa que aconteça aqui, eu consigo partir. Qualquer coisa que acontecer aqui, eu consigo chamar ajuda. Mas chegou um momento, eles se perguntaram: quem é esse? E até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é Jesus dentro do teu barco? Jesus está acalmando sua tempestade? Quem é esse Jesus para você que até o vento e o mar lhe acalma? O Senhor Jesus na minha vida foi um divisor de águas. Eu, desde quando aceitei o Evangelho, eu não me afastei do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque eu entendi que o plano do Senhor na minha vida é chegar do outro lado. O importante, quando você está com o Senhor Jesus, não é como você começa, mas sim como você vai terminar. E seu barco, como está para você terminar essa caminhada com o Senhor? Porque o Senhor vai continuar se levantando para acalmar o vento e para acalmar o mar. Mas o Senhor não vai te livrar da tempestade. Ele vai estar no meio dela contigo, te ajudando, com certeza. Mas tem momento que é você. Tem momento é contigo. Tem momento que tem coisas que Deus deixou para mim, para você fazer. Tem coisas que terrenas que nós temos que pôr a mão para poder fazer. O impossível, o Senhor põe a mão, mas o possível, eu e você temos que fazer. É consertar o barco novamente? Então você pega as ferramentas necessárias para consertar o teu barco. Porque o projeto de Deus é você chegar do outro lado. É você colocar um balde dentro do barco para poder tirar a água. Para você chegar do outro lado, então coloca um balde dentro do barco. Você vai ter que colocar um pano dentro do barco para poder secar o barco. Coloque o pano. Vai ter que ter um rodo? Coloque o rodo. Veja as ferramentas necessárias para que você conserte o teu barco. E que você chegue do outro lado. Porque quando você chegar do outro lado, talvez vai ter um endemoniado para você também poder estar expulsando o demônio. A sua caminhada aqui não parou. A
A sua caminhada só vai parar quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. A palavra do Senhor vai dizer que nós vamos ter aflições nesse mundo. O Senhor não falou que você vai ser rico, que você vai ser poderoso, que você vai viver um evangelho à la vontade. Não. Você vai ter um evangelho que você vai ser confrontado, você vai ter um evangelho que você vai ser caluniado, você vai ter um evangelho que você vai ter que falar, meu Deus do céu, você vai ter que virar uma face para que seu inimigo bata na outra. É o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Quando você já entendeu que o evangelho é isso. Você sabe que o evangelho é isso. Mas foi o que eu disse. Não é como começa, e sim como termina. Começar qualquer um começa. Qual foi as promessas que você fez esse ano? Na virada deste ano. O que você prometeu para você mesmo? Você prometeu que ia para a academia? Você prometeu que ia comprar um carro novo? Você falou para você mesmo que o monstro voltou? Você pode até planejar. Você pode até tentar. Você até começa. Mas só conclui se Deus permitir. Eu faz 2 anos que eu parei a academia e estou tentando voltar e não estou conseguindo. Sabe por quê? Porque Deus tem falado assim, você tem capacidade de ir para a academia, mas não tem capacidade de fazer a minha obra? Por que você se dedica tanto nas coisas terrenas e as coisas espirituais você deixa de lado? Eu ainda estou dentro do barco. De um jeito ou de outro você vai chegar do outro lado. Quer as coisas rápidas na sua vida? Faz as coisas do Senhor mais rápidas. Tem que estudar? Vai estudar. Tem que ler? Vai se dedicar à leitura. E aí, qual que é o seu projeto? Foi concluído esse ano? Ou foi frustrado? Os planos do Senhor não podem ser frustrados. O plano dele vai ser concluído. Queira você ou não. Queira você ou não, se você não fizer, Deus vai levantar outro que faça. E depois você não pode reclamar que Deus não te deu a oportunidade de fazer. Quando você vê uma pessoa se destacando melhor do que você, sendo que ela era inferior a você, não se murmure porque Deus te deu a oportunidade de fazer e você não fez. E você não fez. Mas a obra vai ser concluída. O Senhor vai ter que chegar do outro lado. A palavra do Senhor, quando veio, ela veio aonde? Em Jerusalém. E aonde ela chegou hoje? Para mim e para você. Quantas pessoas não sofreram por evangelho? Quantos planos que aqueles homens fizeram e seus planos foram frustrados? Mas o plano do Senhor chegou sobre a minha vida e sobre a sua vida. O barco chegou do outro lado. Ele chegou hoje aqui no Brasil. Ele chegou aqui na fonte bíblica Ágape hoje. Para dizer para mim e para você que os planos do Senhor ainda estão dentro do barco. Os planos do Senhor ainda estão sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor chegou sobre a minha vida e sobre a tua vida. O evangelho do Senhor atinge todas as nações. Porque os planos dos homens foram frustrados, mas o do Senhor não foi frustrado. Os barcos dos homens afundaram, mas o do Senhor continua ali. E quando se levanta a tempestade, o Senhor acalma ela para que a palavra do Senhor chegue aonde tem que chegar. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então quando você entender que os planos do Senhor é melhor do que o seu, irmãos, pode ter certeza que você vai chegar onde você jamais imaginou que você chegaria. O seu barco vai em lugares que você jamais achou que ele fosse. E nunca se esqueça que todo dia você está remando. Todo dia você está remando. Todo dia você está remando em direção aos planos do Senhor. Todo dia você vai continuar remando. Então que nessa noite de hoje você tenha a plena certeza que os planos do Senhor têm que ser prioridade. Os planos e a casa do Senhor têm que ser prioridade. A palavra do Senhor vai dizer: cuide das minhas coisas, e das suas cuido eu.
Quer ter um plano bem sucedido? Primeiro, os planos do Senhor têm que ser prioridade. Quer ter um carro top? De que relevância que vai ter esse carro no reino de Deus? Primeiro é para o Senhor. O seu trabalho causa impacto no reino de Deus? Você é cristão, você é crente. Tudo que você fizer tem que gerar impacto no reino. Se não gerar impacto no reino, você não está vivendo um verdadeiro evangelho. Aqueles discípulos entenderam. E quando o Senhor Jesus se levantou para acalmar aquele mar, ele falou assim: mano, estamos no projeto. Estamos. Porque o barco não afundou e ele acalmou. Ele acalmou. O que nós estamos fazendo está fazendo impacto no reino. E quando chegou do outro lado, eles estavam com Jesus ali. Não se perdeu uma alma, não se perdeu um barco. Por quê? A prioridade era o barco do Senhor. E que o Senhor esteja dentro do teu barco. Que todas as suas prioridades seja primeiro para o Senhor e depois para você. E pode ter certeza, irmãos, que o Senhor vai te restituir 100 vezes mais. Pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar de uma forma que você jamais imaginou. Mas que todas as suas atitudes, elas venham ser impactadas no reino primeiro. Tudo que você fizer, faça uma pergunta para si mesmo: o que isso vai gerar no reino de Deus? Porque hoje você é separado. Hoje você é batizado. Hoje você reconhece que o Senhor Jesus Cristo reina sobre a tua vida. E eu, Maico, tenho feito isso. Aonde eu vou, aonde eu coloco a mão, falei: será que está gerando impacto no reino de Deus? Se isso não gerar, então é vã a minha força. É vã o meu esforço. É esforço fardo. Não gera. Não vai para frente. Estou no barco sozinho, remando para cima e para baixo. Mas eu entendi. Aonde eu colocar as minhas mãos, tem que fazer impacto no reino. E aqueles discípulos, quando colocaram as mãos sobre aquele barco, quando colocaram sobre a água, quando colocaram Jesus dentro do barco, a prioridade deles era levar o Senhor Jesus do outro lado. Mesmo eles serem humanos, eles serem seres humanos, limitados, DNA pecaminoso, eles tinham suas limitações. Mas de alguma forma, eles levaram o Senhor Jesus para o outro lado. Porque eles eram os melhores velejeiros daquele barco. Eles eram os melhores a qual o Senhor passa. O Senhor só chama os melhores. O Senhor te chamou. Você é o melhor que Deus escolheu. Então tudo que você pôr a mão, que gera impacto no reino. Amém por essa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus. Até aqui o Senhor me deu. Eu queria o pastor Renato me ajudasse a louvar aqui. Tenho certeza que esse daqui o Senhor sabe. Glória a Deus, aleluia. Você que souber, nos ajude. Nunca se esqueça. Em meia dificuldade, Jesus está contigo. Nunca se esqueça. Todos os problemas que você está passando, é Jesus te provando para que você seja aprovado. Não se esqueça. Você nunca está só. E som. E som. E 1, 2, som. Testando o som. E som. Fica com medo não, pode só dar um retorno pra mim aqui. E som. Glória a Deus. E som, som. Aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre,
quase um naufrágio, mestre.